Muito obrigado pela introdução, Well. Realmente, nosso interesse é esse mesmo. É que nós nos sintamos aí pequenos. Na verdade, tomemos um choque de realidade. Porque eu acho que durante a nossa existência nós tendemos a nos achar demais, né? Acho que está na hora da gente entender quem nós somos e entender que o nosso valor nunca vai estar em nós mesmos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos vemos assim. E aí, como eu falei para vocês no sábado, quando iniciamos, quando eu olho para o homem sem significados maiores, sem um significado mais profundo, é isso mesmo que nós vemos, essa coisinha pequena, sem tanto valor. Pode só, Renan, ajudar aqui para mim, só para eu ver se está no slide certo e acompanhar. Obrigado, viu? Pessoal, como o El bem falou, parece até pleonasmo, né? Então, como o El falou, nós vamos hoje seguir a nossa jornada. E eu gosto de, como professor, fazer aquelas rápida revisão do que nós já conversamos. Estou feliz com a vinda também do meu amigo Elias, pastor ali do distrito de Bom Jesus, colega nosso, e veio aqui para acompanhar com a gente. Pessoal, nós começamos a conversar falando das coisas menores, que em termos do universo a gente partiu de quem? Dos planetas, não é verdade? Vimos que os planetas, apesar de serem tão grandes à nossa vista, apesar de olharmos para Júpiter tão grandão, cabendo ali 1 milhão, né? Você tem ali, dentro de Júpiter, você consegue colocar mais de 1 milhão de planetas Terra, só dentro de Júpiter. Você tem uma tempestade em Júpiter que, na superfície dele, que é 3 vezes o tamanho do planeta Terra. Então, você tem um planeta enorme. Aí, só que quando tu compara Júpiter com o Sol, aí você descobre o gigantesco tamanho do Sol. Só que quando tu compara o sistema solar com o Sol, você vê que o Sol é bem pequenininho. O sistema solar, só a distância da Terra ao Sol, se você pegar a distância da Terra ao Sol, o sistema solar ele tem um diâmetro 100 vezes maior do que aquela distância da Terra ao Sol. Só isso, já começa. E aí você começa a descobrir que existem objetos maiores, e nós falamos ontem sobre quem? Sobre as galáxias, né? Reunião de estrelas, 100, 200, 1 trilhão, 100 trilhões de estrelas dentro de algumas galáxias, como a IC 101. E aí, eu dei elementos para vocês perceberem uma coisa muito importante, que nós temos mais estrelas do universo, segundo astrônomos profissionais, nós temos mais estrelas do universo do que quem? Grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Aquele grãozinho não é uma mão de areia, é um grão de areia. E mais ainda, são quantas estrelas? Mais? Cerca de 10 vezes esse número nós temos de estrelas. Isso é uma contagem, gente, por baixo. A gente está fazendo de contagens por baixo. Tá bom? Então o universo tem essa grandeza. E aí nós entendemos no nosso segundo encontro. No primeiro encontro, estava conversando aí com o pessoal aqui na saída ontem à noite, e alguns comentando como a série dá esse impacto existencial na gente. A gente, ao ver essas palestras, a gente tem aquele impacto existencial. Poxa, eu sou tão pouco. E realmente, essa é a ideia. No primeiro encontro, no sábado de manhã, nós mostramos que sem Deus nós somos nada. Nós somos menos do que grãos de areia, nós somos nada. Não tem nem como valorizar, não tem nem como... Na verdade, o verbo seria valorar. Eu aprendi uma vez que existe valorar, é dar valor, atribuir um valor. Não tem como atribuir um valor ao homem, sem qualquer significado mais profundo. No nosso segundo encontro, nós vimos como somos pequenos, mas ontem nós vimos que existe alguém que é muito grande. E ele é grandão. E nós vamos ver alguns outros textos hoje. E eu costumo dizer, pessoal, que o nosso encontro de hoje ele é um prolongamento dessa primeira parte da série. Nós estamos hoje fechando um primeiro bloco da série, que é sobre tamanhos. E hoje nós vamos fechá-lo. Tá? Mas, claro, seguindo a tradição da série, eu gosto de apresentar as fotos agora nas Ilhas Canárias, do Nicolas Boé, mais fotos reais do céu, fotos feitas no momento mais escuro, com equipamento apropriado. E eu estava lendo uma entrevista dele, ele conta que
Para muitas pessoas seria impossível imaginar-se. Para ele é um deleite levar equipamentos pesados, quase 100 quilos nas costas, sozinho, ir para lugares remotos, longe da civilização, longe da poluição visual, do ofuscamento das luzes das cidades, se posicionar e ficar horas com a câmera apontando para aquela região, captar imagens como essas. Tá? São todas imagens reais, eu gosto de repetir isso. Então, a nossa jornada hoje é aqui. O universo e seu tamanho. Nós, como eu estava comentando com vocês, aqui um resuminho do que nós começamos, nossa jornada, começando no nosso planeta, encontrando aqui o grupo local, aqui embaixo, você vai ter o grupo local, aquelas 54 galáxias junto com a nossa e a Andrômeda. Depois aqui um aglomerado de Virgo, onde nós estamos juntos, todos aqui. E aí você vai observando regiões cada vez maiores. Mas eu trouxe essa foto aqui, essa foto não, na verdade essa representação de uma simulação computacional de uma estrutura gigantesca que foi mapeada. Essa estrutura ela foi mapeada através da luz vinda de algumas galáxias, e aí eles conseguiram mapear essa estrutura em amarelo aqui, ó. Vocês lembram quando eu expliquei ontem o que quer dizer estrutura na astronomia, na cosmologia? Estrutura é alguma coisa que está conectada através de quem? Da gravidade. É como se fosse uma coisa conectada através da gravidade. E olha que vocês estão vendo aqui essa mancha amarela, estão vendo? O nome dessa estrutura é o superaglomerado de Laniakea. Ele foi descoberto recente, 2014. E para você conseguir mapeá-lo, foi preciso descrever a posição de cerca de 8.000 galáxias. E com essas 8.000 galáxias, eles perceberam que dentro dessa estrutura amarela aqui tem cerca de 100.000 galáxias. E o comprimento dele, Rafael, se nós fôssemos andar aqui, ó, seguindo o caminho de tijolos amarelos, quanto tempo demoraria se nós viajássemos à velocidade da luz? Nada mais do que 520 milhões de anos, indo à velocidade da luz. Essa é a extensão dessa superestrutura. Mas será que ela é a maior? Não. Antes de falar das coisas muito grandes, eu quero falar de algumas coisas que pouca gente sabe. Essa informação aqui não é tão comum, está nos livros e documentários por aí que se assiste. Mas vocês sabiam que o nosso espaço ele é cheio de vazios, de grandes vazios. E o que quer dizer esses grandes vazios? Rafael, não tem nada lá dentro? Não é assim. Não tem nada lá dentro. É que, vocês estão lembrados que eu falei que tem regiões que têm mais acúmulos de estrelas, que são as galáxias, e tem regiões que acumulam galáxias, os aglomerados. E tem regiões que acumulam os aglomerados, que são os superaglomerados. Falamos isso. Mas assim como tem regiões que têm muitos objetos, tem regiões que têm poucos objetos. E às vezes, quando é bem pouco, ela é tratada como um grande o quê? Vazio. Entenderam? Então a palavra vazio não é aquela coisa rigorosa. Não tem nada, é o escuro da ficção científica. Não. É só uma região com uma densidade muito baixa de objetos. E nós temos várias regiões. Olha só esse mapinha aí, bem legal, que vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo alguns super vazios. E um desses aqui, ó, é o vazio de Boötes. Esse aqui, ó. Ele é bem grandão, famosíssimo, tá? Ele foi descoberto em 1981. O diâmetro dele aqui está como círculo aqui, porque é a foto para vocês. É a representação, a simulação, na verdade. Mas eles são como se fossem esferas, tá? Bolas. Então, esse vazio aqui, o diâmetro dele é de 330 milhões de anos-luz. Então, para você atravessar esse grande vazio, você demoraria, indo à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 330 milhões de anos. É grande, né? Ele é tão vazio que esse espaço inteiro, sabe quantas galáxias tem dentro dele? Cerca de 60 galáxias só. 60 para um buraco desse aqui é bem pouco. Por isso que o nome é vazio. A ideia é vazio. Mas vocês sabiam que um dos maiores vazios registrados não é esse? É engraçado isso. Eu fiquei surpreso. E esse aqui foi uma informação que eu adquiri ao longo já apresentando essa série em alguns lugares.
Aí você vai pesquisando, vai se atualizando. Eu tenho amigos astrônomos que assistiram, e tem um que está fazendo, inclusive, agora teologia na Andrews. Ele seguiu uma carreira bem legal, terminou o mestrado em astrofísica e agora vai ser pastor. E aí ele está na Andrews, está lá, fazendo... Acho que agora eu estou em dúvida, mas eu acho que ele já foi direto para o mestrado. Filho da nossa terra, de Santa Inês. Meu aluno do IFMA lá. Um dos alunos que eu tive o maior orgulho. Porque muito humilde, eu nunca canso de contar a história dele, bem humilde. Ia com uma bicicletinha bem quebradinha para o IFMA. Mas todos os sábados estava na igreja, tocando o piano dele, ajudando nos desbravadores. E estudou. Fez Enem, passou para astrofísica na Federal do Rio Grande do Sul, fez graduação, fez o mestrado lá e hoje está na Andrews fazendo o seu mestrado em teologia. Saulo, gente boa demais. E ele me falou sobre essa estrutura enquanto eu apresentava a série. E eu não conhecia, eu achei sensacional. É o maior vazio de todos. Reconhecido. Ele é chamado de KBC Super Void. Void é vazio em inglês, então super vazio. Descoberto em 2013. E essa simulação computacional para representar esse vazio mostra que, sabe qual é a distância daqui para você atravessar esse buraco aqui? 2 bilhões de anos-luz. Então, indo à velocidade da luz, você demoraria 2 bilhões de anos para atravessar essa região. E o mais legal é que a nossa galáxia está dentro dele, desse vazio. Então, além de pequenos, nós ainda estamos no escuro. Estamos no vazio. Bom, pessoal, mas vamos começar a conversar uma das historinhas mais legais que eu gosto de contar nessa série. A melhor imagem feita do universo. E eu chamo de melhor imagem não só pela qualidade dela, mas pela história que ela carrega. Eu estava no doutorado e fui assistir uma palestra de uma pesquisadora, uma astrônoma, que fazia parte da equipe do Hubble, do telescópio Hubble, e da equipe grande lá. E essa astrônoma, ela contou a história, eu achei surpreendente. Ela contou a história de como foi obtida a imagem que eu vou mostrar para vocês. Ela falou o seguinte, deixa eu explicar mais ou menos como funciona o uso de um telescópio. O telescópio, ele está lá orbitando o telescópio Hubble, ou até os telescópios que estão aqui na superfície da Terra. Quando você vai construir um equipamento desse, ele é tão caro que entram vários países, vários pesquisadores para poder você participar. E aí você tem que disputar com os seus colegas que fazem parte da equipe tempo de uso do telescópio. Você tem o telescópio lá, ele está à disposição de uma equipe, aí não é jogar para o murro, como a gente faz, né? Brincadeira. Você não joga para o murro, você tem que botar os projetos, e os projetos são avaliados pelas equipes que dirigem. E aí diz assim, o Renan vai ganhar tanto tempo de uso, o projeto dele pedia tanto, geralmente eles davam menos. Então o Renan vai ter tanto tempo de uso do telescópio. O Gabriel vai ter tanto tempo de uso do telescópio. E vai distribuindo assim, entenderam? Entre a equipe, segundo os projetos. É assim que funciona na astronomia profissional. Mas o diretor do projeto, ele tem um privilégio. Ele já tem um tempo fixo guardadinho para ele, que ele escolhe, segundo ele quiser, como fazer o uso. E ela conta que o diretor do projeto, Hubble, naquele momento ele disse, olha, eu não tenho algo específico, tem alguma sugestão? Aí eles pensaram e disseram assim, não, vamos fazer o seguinte, pega uma região do espaço bem vazia, vazia que quer dizer escura, bem escura, que não foi ainda mapeada, e vamos fotografar no campo profundo. Eles vão tirar várias fotos, não é só uma. Eles fazem várias exposições ali, durante muito tempo, eles vão fazer a exposição e vão explorar aquela área. E qual foi a área, Rafael, que eles exploraram? Qual foi a área? Eu vou te explicar. Sabe a bolinha de tênis? Eu devia ter trazido a minha, mas o meu cachorro rasgou ela toda. Pega a bolinha de tênis, mais ou menos assim, coloca 100 metros de distância de você. Essa é a área que eles foram explorar com essa foto. Então vamos explorar. E eles fizeram 342 fotos dessa área. E eles encontraram o que a gente chama de foto de Hubble de campo profundo. Foi essa foto que saiu. Essa foto foi revolucionária.
Porque vocês estão olhando menos que 10 estrelas nessa foto. E o resto, Rafael? Só galáxias. Só galáxias. Mais de 3.000 galáxias. Cada galáxia tendo ali quantas estrelas? Vocês lembram mais ou menos? 100, 200 bilhões de estrelas. Então vocês estão entendendo o impacto que uma foto dessa traz? Você olha para o profundo do universo e encontra uma foto rica dessa. Cheia de galáxias. Um universo repleto de galáxias. Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, o universo é tão grande e vazio. Eu acabei de falar de muitos vazios. Estou mostrando o oposto agora, estão percebendo? Uma riqueza gigantesca no universo. E eles exploraram muito essa foto. E não só essa foto, ela foi feita em 95. Eles pegaram, então, foi tão sucesso o que eles fizeram com essa foto, que eles disseram o seguinte, vamos fazer uma segunda versão dela. Vamos fazer uma segunda versão? Vamos. E em 2004, eles não fizeram mais só 300 exposições. Agora eles fizeram 800 exposições de uma área que pega a lua cheia, corta a lua cheia em 10 pedaços, aquela lua cheia que a gente olha lá, corta ela em 10 pedaços, cobria um pedacinho da lua cheia. E eles exploraram esse pedacinho. Vocês estão entendendo? É só esse pedacinho que eles estão explorando. E aí eles fizeram, durante 10 dias, 800 fotos. E aí eles encontraram a foto que é denominada Hubble Ultra Deep Field. Hubble Ultra Campo Profundo. Campo Profundo. Então, nessa foto aí, o que você está vendo é mais ou menos como o universo era quase 13 bilhões de anos. 10.000 galáxias aí. Só nessa área pequenininha. Bem legal, né? E interessante que eu estava apresentando essa série e eu ia falar essa palestra quando eles fizeram uma atualização desse projeto e divulgaram os resultados de uma nova atualização. Como assim, Rafael? Eles, em 2019, foi quando eu comecei a fazer a série, e aí eu fui fazer uma segunda versão da série em Florianópolis, e eles lançaram os resultados de uma das fotos feitas em 2019, e agora eles não fizeram 800 exposições, eles fizeram 7.500 exposições. E aí eles tiraram a foto do chamado Hubble, o legado de Hubble de campo profundo. Essa daqui. E cada ponto, aí você não distingue mais estrelas, tá? Não tem mais estrelas. Foi quase um ano de exposição. 250 dias em exposição, você olhando para aquela regiãozinha do universo. E aí você tem, nessa foto, cerca de 265.000 galáxias. Tá? Para você entender a área que foi fotografada, pega a Lua, aqui, então é mais ou menos essa área da foto da Lua que foi tirada de diversas fotos, 7.500 fotos. E aí eles reuniram na foto no legado de campo profundo, do Hubble. O que é que isso nos diz, gente, numa foto como essa? O que é que isso nos ensina? Que, tudo bem, ele é gigantesco, mas ele é rico demais. Você olhar uma região... Vocês entenderam o impacto de uma foto dessa? É uma região pequena do universo. Você explora ela e, pum, explode de variedade, de beleza, de galáxias. Pois é. Mas, seguindo, tem outras formas da gente explorar o universo. E uma das formas muito famosas que se fez foi o seguinte, ouçam para vocês entenderem essa imagem. Você recebe a luz das galáxias. É isso que é uma foto. Foto é receber luz. Só que, para você ter imagens, essa luz tem que vir com certas definições. E nem sempre você consegue ir muito longe com luz bem definida. Então, mas você consegue, pelo menos, saber algumas características dessa luz. Por exemplo, a velocidade que as galáxias estão. Você consegue saber algumas características, mas não consegue ter foto. E aqui o que vocês estão vendo é um mapa. Aqui é como se fosse o planeta Terra aqui no centro, tá? E aqui, cada pontinho luminoso desse é uma luz de alguma galáxia vindo, e nós mapeamos tridimensionalmente através desse projeto Sloan Digital Sky Survey, o SDSS. O que vocês estão vendo aí é um mapa de 1/4 do céu. Pega todo o céu, divide em 1/4 e você vai ter esse mapeamento. Então, quando você olhar para cada ponto desse, você está vendo uma galáxia brilhante,
enviando luz para a Terra. Milhões de galáxias enviando luz para a Terra. Mas, depois de olharmos essa riqueza desse jardim chamado universo, eu quero convidá-los para fazer uma brincadeira. Eu vou começar hoje, e essa brincadeira ela se segue amanhã, fazendo algumas perguntas de criança, que às vezes são as melhores. Homenagem aqui ao meu filho, né? Perguntas de criança. E às vezes são as melhores. São até as mais difíceis. Nós vamos começar perguntando algumas coisas que crianças perguntam. Eu tinha feito a primeira versão dessa pergunta, aí eu melhorei um pouco, mas eu tinha colocado: qual é a maior coisa do universo? É assim que a criança perguntaria, né? Mas eu traduzi aí: qual é a maior estrutura do universo? O que é aquela estrutura? Lembra que eu falei? Gravitacionalmente ligada. Eu já falei para vocês do Laniquer lá, né? Oxe, enorme, Rafael. Mas não é a maior. Não é a maior. E eu quero mostrar para vocês as maiores estruturas. Vamos imaginar que uma criança pergunte. E eu já vou te dizer o que são as maiores estruturas. Aqui é uma representação artística, não é uma foto. As maiores estruturas, elas são todas chamadas de grandes muralhas. E o que elas são? O que nós observamos ao olhar para o universo é que os aglomerados, superaglomerados, eles formam meio que uma web, uma rede, tá? De regiões onde tem regiões mais acumuladas de objetos e regiões mais vazias. E essas estruturas, como elas têm certo comprimento muito grande, têm espessura e altura, foram aproximadas para muralhas. Então o apelido é muralhas. Então, as grandes estruturas são muralhas. E deixa eu mostrar as três maiores. A primeira maior estrutura observada dessas muralhas é a chamada Grande Muralha Sloan. Essa é a terceira, a Grande Muralha Sloan. Lembra aquele mapeamento que eu mostrei ainda agora? Aquelas luzezinhas bonitinhas lá, de 1/4 do céu? Então, quando eles pegam aqueles dados, gente, os cosmólogos, os astrônomos, e eles vão estudar esses dados. E eles observaram isso aqui, ó. Se você olhar com atenção, você está vendo que tem um acúmulo aqui delas montando uma estrutura conectada. Está aqui, ó. Essa é a Grande Muralha Sloan. Eles estudaram essa muralha. E eles perceberam que a extensão daqui para cá é de cerca de 1,37 bilhão de anos-luz. Tá? Então, uma estrutura gigantesca de comprimento. E para você chegar lá, saindo daqui da Terra, a velocidade da luz, você demoraria 1 bilhão de anos. Só para chegar lá. Aí você chega lá já cansado, aí só para percorrer, tá? 1,3 bilhões de anos-luz. Mas essa é a terceira. E a segunda, Rafael? Opa, pulou aqui. Isso. E a segunda, Rafael? A segunda seria essa. O HURG, ou Large Quasar Group. O que é isso aqui? O que você está vendo aqui é um grupo de quasares. Eu vou explicar para vocês o que são quasares. Aqui foi mapeado no céu os quasares. E o que é quasares, Rafael? Deixa eu explicar. Aqui tem 73 deles. Cada cruzinha está marcando uma posição de um. O que são quasares? Quasares são objetos bem interessantes do universo. Por que eles são interessantes? Primeiro, o nome vem de quase-estrelas. Quasares, são quase-estrelas. E o que eles são? Eles são objetos muito pequenos, mas eles têm um núcleo muito ativo, que tem uma energia tão grande que eles conseguem brilhar mais do que uma galáxia inteira. Então vocês entendem, uma galáxia tem quantos bilhões de estrelas? 100, 200, estão lembrados? Uma galáxia tem 100, 200 bilhões de estrelas. Mas o quasar, ele é um objeto muito pequeno, mas que o brilho dele é tão intenso que ele brilha mais do que uma galáxia inteira. Então ele é muito forte. E por que ele é muito útil? Porque ele sendo tão intenso assim, eu consigo olhar ele a grandes distâncias. E eles mediram esse mapa de quasares e perceberam que eles tinham uma conexão gravitacional. E aí tem a grande muralha de quasares aqui, 73 quasares. E a distância que eles estão percorrendo aqui, ó, daqui para cá, o comprimento dele, cerca de 4 bilhões de anos-luz. Mas não é o maior. O maior é esse. E que tem o nome mais legal de todos. A Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Né, Levi sorriu. Eu acho tão legal esse nome, Hércules. Eu queria botar o nome de Levi de Apolo, mas a minha mulher não deixou.
Não sei por quê. Poxa, eu queria chamar, vem Apolo. Tão imponente, né, filho? Hércules. Eu sou da geração de assistir os desenhos do Hércules no SBT, né? E os mais antigos ainda, que eram mais legais do que aquele do cabelão lá. Então eu queria botar Hércules, Apolo, mas não deu certo. Aí veio o Levi, tá ótimo, né, Levi? Bom, pessoal, essa estrutura, ela é tão gigantesca que só para você percorrer ela, você demoraria quase a idade do universo, que ele tem 13 bilhões de anos, e o comprimento dela é 10 bilhões de anos-luz, para você percorrer essa muralha de Hércules, Corona Borealis. De altura, ela tem 7 bilhões, só de altura, 7 bilhões de anos-luz de altura. E para você chegar lá, teria mais que andar 10 bilhões de anos-luz. Pois é. É grande, né? Esse é o tamanho da maior estrutura conectada do universo. Mas a propaganda que foi feita da série é que nós iríamos falar sobre outro assunto. Essa outra pergunta aqui, ó. Qual é o tamanho do universo, Rafael? Que nós sabemos. O que nós sabemos sobre o tamanho do universo? Aí você já sabe uma coisa, ele é bem grandão. Isso é verdade. Nós já sabemos. Mas não é tão simples falar sobre o tamanho do universo. Vou explicar para vocês por algumas razões. Primeiro, existem dois conceitos quando a gente fala sobre o tamanho do universo. Há dois conceitos que têm a ver com o seguinte. Até onde eu consigo enxergar o universo? Enxergar quer dizer até onde a luz consegue chegar até mim. Estão entendendo a ideia? De onde a luz consegue chegar até mim? Isso é um conceito que é chamado universo visível. E vai ficar mais claro para vocês amanhã. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês amanhã sobre a origem do universo, falar sobre o Big Bang, teoria do Big Bang, a teoria sobre a origem do universo. Vamos explicar um pouco sobre isso. Mas uma das coisas que se sabe é que no passado, a luz que tinha no universo, aqui ó, é uma linha do tempo, tá, gente? A ideia aqui é uma representação artística da linha do tempo. No passado, o universo era tão denso, que sabe quem estava preso ali no universo? A própria luz estava presa. Então, o universo já existia por um tempo, mas a luz estava presa. Quando o universo se expandiu, a luz se espalhou. Entenderam esse raciocínio? É só isso que precisa. Ninguém vai fazer prova do Enem sobre Big Bang ou universo. Então, é só isso. Tem um período em que a luz está presa. Então, se tem um período que está preso, essa época é chamada de época escura do universo, porque a luz estava presa. Tá? Para você ter uma ideia, eu conto isso até em algumas aulas de física. É como se você imaginasse acender uma lanterna, ligar uma lanterna dentro de um ônibus muito cheio. Você liga a lanterna, a luz vai da lanterna aqui, mas ela não consegue sair do ônibus. Parece que está tudo escuro. Porque ela fica batendo entre um e outro, e fica preso ali. Mais ou menos é o que acontecia no universo no início. Portanto, mesmo que eu olhe para o passado, vai chegar um momento que eu não vou conseguir olhar além. Porque não tem luz vindo de lá. Entenderam o raciocínio? Mais ou menos? Imagina, se a luz só vem de um tempo para cá, eu não consigo ir além. Por isso que existe o conceito de universo visível. Esse universo visível, que é até onde eu consigo enxergar do universo, me diz que o universo é como se fosse uma esfera de raio 47 bilhões de anos-luz. 47 bilhões de anos-luz, uma esfera de raio. Ou seja, uma esfera ali de quase 90 bilhões de anos-luz. Esse é um dos raciocínios para entender o tamanho do universo? Não. O tamanho daquilo que eu consigo ver. Entenderam? Não é o tamanho do universo, é o tamanho até onde eu consigo ver. Mas ainda tem um outro conceito, que é o conceito de universo observável. Por que, Rafael? Olha só, prestem bem atenção. Esse é um momento que vocês precisam ter muita atenção para pegar a ideia principal. Também não tem que ficar expert no assunto, é só a ideia. Além daquilo que eu consigo ver, existe uma questão na física, na teoria da relatividade, que diz que nenhuma informação, luz, seja o que for, pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. A relatividade diz isso. Nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz, nem a informação. Isso significa que se eu estou aqui nessa posição, tudo que eu vou conseguir enxergar
seja visualmente, informação, ondas, só vai poder chegar até mim vindo com a velocidade de quem? Da luz. Agora, sabe o problema? É que, como eu vou mostrar amanhã para vocês, o universo ele é finito. Ele tem um tempo de vida. Então, nada vai poder chegar até mim com um tempo que é maior do que a idade do universo. Entenderam o raciocínio? Se o universo tem 13 bilhões de anos, eu não vou conseguir enxergar nada que esteja a uma distância maior do que 13 bilhões de anos. Entenderam a ideia? Só que tem um problema. Esse raciocínio está certo se o universo ele se expandisse de maneira constante. Mas o universo não se expandiu de maneira constante. Ele acelerou em alguns momentos. Isso mostra que o universo ele não tem 13 bilhões de anos. Porque alguém poderia dizer, se a idade do universo é de 13 bilhões de anos, e eu só consigo enxergar até a velocidade da luz, logo o universo ele é uma esfera de 13 bilhões de anos. Não é. Como ele acelerou, ele é bem maior. E aí você tem o universo que nós conseguiríamos observar se não tivesse aquela barreira anterior, lembra? Se não tivesse aquela barreira anterior, nós conseguiríamos ter um acesso à informação do universo numa esfera de quanto? 93 bilhões de anos-luz. Nós conseguiríamos. Que dentro dessa esfera tem sabe quantas galáxias? 2 trilhões de galáxias. É o que nós temos de informação sobre o universo. Aí você me pergunta, Rafael, esse é o tamanho do universo? Não. Esse é o tamanho que nós poderíamos, se não tivesse a barreira, enxergar. Se nós pudéssemos, seria esse espaço aqui. Mas o problema é que as teorias físicas mostram que se nós estando aqui no centro, a gente consegue enxergar isso aqui. Mas e se a gente estivesse aqui? A gente conseguiria enxergar também uma esfera aqui, não é isso? Se a gente tivesse aqui, uma outra esfera aqui, perceberam? Então não quer dizer que o universo tenha esse tamanho. Estudos indicam que o universo observável é só uma parte. Ele pode e deve ser muito maior do que isso. E aqui, só a título de comparação, vocês lembram da grande parede de Hércules Corona Borealis? Olha o tamanho dela comparado com o universo observável. O que eu quero dizer é que vocês botaram muita fé em mim ao achar que eu ou a humanidade já teria condições de medir o tamanho do universo. Ele pode ser muito maior. Nós podemos saber, como El comentou, sobre ele ser finito, geometrias dele, mas o tamanho não, porque a gente não consegue ir além do que a luz consegue chegar até nós. Então, nós não conseguimos medir. Portanto, o universo deve ser muito maior, gente, do que nós mesmos imaginávamos. E aí fica, agora, acho que aquela história que eu contei ontem, sobre os grãos de areia, fica bem mais fácil aceitar, não é isso? Temos mais estrelas que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Pessoal, agora nós finalizamos uma parte importante da série. A nossa jornada pelo tamanho. Amanhã tem sobre a origem. Mas quando eu olho para o tamanho do universo, e aí eu penso, se o universo possui essas dimensões, imagine Deus que diz isso. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como... Ele é até bondoso que compara a gente com gafanhoto, né? Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles. Vocês estão percebendo o que Isaías 40 faz? Ele pega esse universo de 93 bilhões de anos-luz, que é só o que a gente consegue enxergar, e diz que Deus se assenta como se fosse alguém brincando com isso. Todas essas dimensões que observamos estão subjugadas a Deus. Se Deus estende os céus, é porque Ele é maior que os céus. Maior que todo o universo. E o texto bíblico continua. Deus, ó Senhor, são quem, gente?
a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Olha que incrível isso. Você está olhando esse universo, Hércules, Corona Borealis, pode dar o nome que quiser, Deus é maior do que eles. Tá? Você pode olhar toda essa estrutura e Deus estende os céus. Os céus não chegam perto dele, ele domina sobre todas as coisas. E aí, quando você olha um texto desse, você diz mais ou menos o que alguns pensaram ontem, diz assim: Senhor, o Senhor é muito grande. O Senhor é incrível. E aí você olha para as palestras passadas e diz: eu sou tão pequeno. E o Senhor é tão grande. E aí tem um perigo aqui, Elias. Existe um perigo aqui. O perigo do que a gente chama o perigo do deísmo. O que é o perigo do deísmo? Vocês lembram que eu expliquei ontem o que é o deísmo? Deísmo é aquela visão, para quem não estava, onde você imagina que existe um Deus, um Criador, que cria, mas que deixa lá e não tem contato nenhum, não se importa. Tem pessoas que acreditam nisso. Eu tenho um amigo que ele se declara deísta. E a gente respeita, ouve os argumentos e as ideias por causa disso, mas eu disse para ele, olha, entre ser deísta e ateu, eu ainda preferiria ser ateu. Porque o deísta vai ter um Deus, um Criador, que é mais que um sádico, que fica de longe olhando o sofrimento humano, não está ligando para nada, todo mundo se matando, morrendo, sofrendo, chorando, e ele não está ligando para nada. Um texto desse, se a gente só olha para esse lado na Bíblia, corre o perigo da gente achar Deus muito distante. Você é nada comparado com o universo. Deus, na Bíblia, é maior que o universo. Foi o que eu falei ontem. Criou-se, então, no meio dos dois o quê, pessoal? Um grande abismo. Poderíamos supor que essa descrição da grandeza de Deus implica que ele está fora do nosso alcance, pois somos como nada do universo. Parece que há um abismo entre nós e Deus. E há. Desculpa, é verdade. Há um abismo entre nós e Deus. E quanto mais rápido você se conscientizar, melhor. Há um abismo. E nós precisamos ter consciência desse abismo. Há um abismo no poder, há um abismo no conhecimento, há um abismo também no caráter. E esse é o risco de humanizar Deus. Nós, às vezes, vivemos tentando humanizar Deus, tornar Deus cada vez mais parecido conosco. Cada vez mais a gente quer descrever as músicas dando um abraço em Deus. E a gente humaniza Deus, mas existe esse abismo. O abismo existe. Mas não acaba aí a história. Precisamos de um Deus distante? Não. Precisamos perguntar para a Bíblia como é que ela lida com essa realidade. Onde existem seres que até... eu sempre, quando eu faço essa série, eu tenho alguns adjetivos que ficam difíceis de usar. Quando eu digo assim, uns seres que são minúsculos. Minúsculo ficou muito grande para aplicar para nós, não ficou? O adjetivo minúsculo. Nós não somos minúsculos. Nós não somos... O nada é a palavra mais próxima disso, né? Perto do universo, nós somos menos que minúsculos. Então, pessoal... Quando a gente olha para esse universo aqui e vê um Deus gigante, como é que a Bíblia lida com isso? Vamos lá. Olha o que a nossa palavra nos revela sobre Deus. Há muito tempo, quem falou? Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez... Olha só. O abismo existe? Vocês concordam comigo? O abismo existe? Existe. Seres menos que nada e o Criador do universo. O abismo existe. Mas existe alguém que pode transpor esse abismo? Tem. Quem? Deus. Só Ele pode transpor esse abismo. Então, eu conversei ontem falando com a Débora, dizendo, nós temos que
parar de achar que eu posso transpor esse abismo. Eu tenho que parar de construir a minha religião com a ideia de que eu vou ter que fazer alguma coisa para conquistar a Deus. Não, é um abismo muito grande, meu amigo, para tu dar um salto e alcançar as mãos do Criador. Tu não consegue. Tu pode vir para a igreja todos os sábados, quartas, domingos, semana de oração, pequenos grupos. Tu pode fazer quantas rezas, orações, penitências e procissões. Tu pode fazer muitas coisas, mas tu não consegue transpor um abismo entre você e Deus. Quem consegue? Deus. Esse texto começa dizendo que quem que transpôs o abismo? Deus. Deus transpôs o abismo. Ele se revelou a nós. Ele que deseja se relacionar conosco. Ele é que te busca, porque só Ele pode transpor o abismo. Só Ele pode te alcançar. E Ele vem falar de várias maneiras a quem? A você. Vocês lembram que eu fiz uma citação no sábado, para quem estava aqui, de um texto do Francis Schaeffer, dizendo o seguinte, que o homem tem que sair dessa sua autonomia e entender que ele não tem condições de conhecer a realidade e o universo, porque não foi ele que criou a realidade e o universo. Ele tem que aprender de quem criou. Ele tem que aprender de quem é a fonte do conhecimento. E quem que é a fonte do conhecimento? O Criador. Só Ele conhece a realidade. E é isso que nós precisamos entender. E aí Ele se revela de muitas maneiras. Primeiro, através de quem? Profetas, o Antigo Testamento. Mas aí Ele depois se revelou através de quem? Do próprio Filho. Olha só, pessoal. Nós precisamos aprender que Deus deseja e busca se relacionar conosco. Relacionamento este que se fundamenta na revelação de si mesmo, inicialmente através dos profetas e em seguida através do seu próprio Filho, que é a imagem dele mesmo, na medida que Jesus é um membro da Trindade. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é Deus transpondo o abismo e Ele se mostrando. O conhecimento da verdade externa não pode partir de nós, gente. Conhecer a realidade, que é o santo graal da filosofia, da ciência, não pode partir do homem, porque nós somos menos que nada. Nós temos que buscar esse conhecimento através do olhar de Deus, através da revelação de Deus. Dissociar Deus, o Deus Criador, do seu Filho, que é a maior representação de Deus que já foi feita, a maior apresentação de Deus que já foi feita, dissociar o amor e doçura de Jesus do Criador de tudo, é uma negação direta da verdade bíblica. Então, muitas vezes nós olhamos para esse Deus Criador distante, mas a gente esquece que Ele transpôs esse abismo e veio habitar em nós, conosco, através de Jesus. E aí Ele revela aquela doçura que a gente vê nos filmes e séries e na Bíblia, o amor de Jesus. Então você não pode separar os dois, é o mesmo. Então a gente resolve o problema do deísmo lembrando disso. E aí a gente vai para um outro texto, diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o quê? Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Essa é a solução do dilema. Essa é a solução do fato de ter seres nada com o Criador do universo e um abismo entre nós. É que Ele transpõe esse abismo enviando o seu próprio Filho. A mais profunda e completa revelação que Deus fez de si mesmo foi enviar seu Filho. Aquele que era um com Ele desde a eternidade. Jesus é a mais perfeita revelação do caráter de Deus. Um Deus que conhece o fim desde o começo, já sentia a dor da separação do seu Filho desde o começo do universo. Essa foi uma das revelações mais tocantes e profundas que eu tive ao meditar sobre a criação de Deus. Ela requer um pouco de filosofia para você sentir um pouco o que eu estou dizendo.
Mas depois que você toca nela, arranha ela, você diz assim, meu Deus, se isso for verdade, que incrível foi isso. O pensamento é bem simples. É assim, Deus não é como nós, preso no tempo. Ele é o criador do tempo. Ele transita, ele entra no tempo, ele sai no tempo, ele é acima do tempo. Assim como Deus não está preso no espaço. Deus não está preso no espaço. Ele é onisciente e onipresente, não é isso? Ele não transita em todos os pontos? No tempo é do mesmo jeito. Deus não está preso no tempo. Nós estamos presos no tempo. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte, que enquanto eu e você estamos sendo, Deus é. Nós estamos vivendo a nossa linha do tempo. Mudando, trocando a pele, mudando nossa estrutura. Nós estamos mudando. Deus não. Deus é. Nunca mudou. Por isso que a Bíblia diz, ele não muda. E como é que ele se apresentou a Moisés lá no deserto? Eu sou. Ele é o único que é. Ele é. Ele não está sendo, ele não muda com o tempo, ele é. Se Deus é, se a linha temporal não o reprime, significa que ele vive passado, presente e futuro o tempo todo. Significa uma espécie de presente contínuo. Significa, é mais do que o presente contínuo, é tudo ao mesmo tempo. Isso significa que o sacrifício de Jesus, que para nós ficou no passado, para Deus está quando? Agora, o tempo inteiro. Enquanto você pode desfrutar da bênção que é esquecer, Deus não pode. Ele age como se esquecesse. Mas então eu fico imaginando, e se isso é verdade? São só conjecturas, pessoal. Se isso é verdade, a dor de ver seu filho sofrendo é real para Deus. Ela não foi real, ela é real até hoje. Olha que interessante. Quando você segue lendo o texto de Isaías, diz assim: pois assim diz o alto e o sublime, o que vive para sempre, e cujo nome é santo. Eu habito num lugar, aonde, gente? Alto e santo. É a primeira parte, é o deísmo, a ideia do deísmo. Um Deus alto e santo, longe de nós. Mas a Bíblia não para por aí. Aí diz, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração do contrito. Maravilha, porque aqui o que ele está escrevendo aí é exatamente a solução do enigma. Eu sou o criador do universo, mas eu habito com o humilde. Eu transponho esse abismo. A questão agora, ouçam bem isso, gente. A questão agora não é se esse ser está ou não disposto a ter um relacionamento conosco. Mas se nós somos capazes de descer do nosso alto e sublime trono e construímos nosso trono que construímos para habitar junto dele. De novo, a questão não é se Deus quer se relacionar comigo e com você. A palavra é clara. Ele já quis, ele já demonstrou. A pergunta é se você vai ser capaz de descer do seu alto e sublime trono para habitar com Deus. Você. Deus não é um criador que nos criou e deixou-nos viver em um mundo tão problemático, dolorido como esse. Tal seria um sádico, que mesmo conhecendo o sofrimento de todos, tendo o poder de fazer algo, não fez. Deus fez. Deus desceu e habitou conosco. E o texto ainda continua. Ele faz o quê? Fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas. O pequeno, enfraquecido, o diminuído desse mundo não fogem ao olhar e preocupação de Deus, mas pelo contrário, Ele os busca, Ele os acolhe, Ele os renova. Meus amigos, olha o que Deus conhece de você. Até o cabelo da cabeça de vocês estão quem? Contados. Isso foi uma forma de Jesus dizer que Ele te conhece cada parte. Não tenham medo. E vocês valem mais do que muitos pardais.
Meus amigos, eu sei. Desenvolver um relacionamento novo é muito difícil. Mas eu gostaria de lembrar você que aquele que o está convidando para um novo relacionamento, ele te conhece. Ele conhece cada detalhe da tua vida. Ele conhece os mais sombrios defeitos que ninguém conhece. Ele conhece cada pensamento seu. Ainda assim, ele quer ser seu amigo. Ainda assim, ele quer cuidar de você. Literalmente te amar. Portanto, será o relacionamento mais franco e transparente que você poderia ter. Você não precisa fingir ser o que não é. Mas é só deixar se transformar segundo a imagem e semelhança desse seu novo companheiro. Não há o que temer. A mão dele está estendida a você. E você vai estender a sua? E o último verso não. A última citação que eu vou fazer para vocês é de um ateu. Prêmio Nobel de Física. Ateu convicto. Que fez essa declaração que eu uso na minha série para fazê-los pensar uma coisa que ele já pensou, mesmo sendo ateu. O Steven Weinberg, no livro Sonhos de uma Teoria Final, disse o seguinte: parece-me que se a palavra Deus tivesse alguma utilidade, deveria ser usada para significar um Deus, o quê? Interessado. Um criador e legislador que estabeleceu não apenas as leis da natureza e do universo, mas também padrões de bondade e maldade. Alguma personalidade que se importa com nossas ações. Em poucas palavras, algo apropriado para a nossa adoração. Esse é o Deus que fez sentido a homens e mulheres através da história. E eu diria ao Weinberg, ele existe. E é o que é o Deus apresentado na palavra de Deus. Que nós possamos pensar e aceitar esse convite que ele nos faz.